tô com uma voz bastante limitada por conta de uma enfermidade, então eu vou falar mais baixinho, acho que o microfone vai ajudar um pouco. Pessoal, eu sou o John, sou médium aqui da casa, trabalho num projeto também chamado Caminho da Nova Era, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que muitas vezes nós escutamos durante a nossa vida toda, mas falta um pouquinho de interpretação. Então eu vou tentar trazer essa interpretação, com um pouco de estudo que eu tive, trazendo à luz do Evangelho. E essa passagem, o tema de hoje é o filho pródigo, também chamado como a parábola dos dois filhos. Ele encontra-se no livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. E eu vou ler porque ele não é muito longo, e depois disso a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele lhes repartiu os haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, partiu para uma terra muito distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi então que chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para com seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o enxergou, e se comoveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor túnica, e vesti-o com ela, e ponde-lhe também um anel em seus dedos e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, festejar entre eles. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porquanto o recuperou são e salvo. Indignou-se, porém, ele, e não queria entrar. E saindo o pai, o consolava. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu resolvi ler o texto ipsis literis, ao pé da letra, como ele está escrito, porque eu acho que não dá para perder nenhum detalhe, porque cada detalhezinho desta parábola ela é importante para as nossas interpretações. Então, vamos fazer uma pequena análise antes de adentrar no que a luz do Evangelho quer nos mostrar com esta passagem. O que é uma parábola? Na questão número 627 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta foi: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem,
alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Vocês aqui, acho que a maioria já estudou matemática, os pequenos devem estar vendo mais ou menos isso. O que é uma parábola na matemática? A lógica da matemática, ela é a seguinte: são uma linha reta entre dois pontos em um pequeno espaço de tempo. Porém, a parábola, ela vai de um ponto a outro, só que em uma linha curvilínea, ou seja, ele não vai direto ao assunto, ele dá uma volta toda para chegar no resultado, né? Então eu vou convidar vocês nesse momento a esquecerem que estamos no século XXI. Vamos nos colocar lá no ano 30, 32, depois do nascimento de Cristo. Porque já diziam os Espíritos que ele falava conforme a época. Então a gente precisa entender em que momento foi que ele trouxe essa parábola. Jesus, ele tinha entrado na Galileia nesse momento, porque ele estava com os seus discípulos, e juntamente com os seus discípulos ele foi convidado pelos homens da lei para cear com eles. Quando nós hoje convidamos alguém para cear na nossa casa, nós convidamos quem? Nossos amigos, né? Amigos, parentes, familiares, aqueles que nos são importantes. Porque tudo para nós é comida. Ah, vai chegar gente, vamos fazer um churrasco. Aí visita da tarde, é café da tarde. Tudo a gente liga comida, principalmente eu, né? Então, é assim que funciona. Convidaram Jesus e os discípulos, e ele foi. Só que Jesus, ele é o cara, né? Ele foi e começou a convidar quem? Moradores de rua, leprosos, criminosos. Aí imagina você convida umas pessoas para ir na sua casa. Por quê? Porque eles convidaram Jesus. Porque Jesus, ele era o cara do momento. Todo mundo queria saber quem era Jesus, o que ele tinha para nos mostrar, para nos ensinar, e chamaram já com o intuito de indagá-lo. E aí você convida essas pessoas para ir na sua casa e de repente ele convida os agregados, assim. Imagina, você abre as portas da sua casa para pessoas convidadas e ele traz várias outras pessoas que você nunca nem viu, ou então se viu, foi pedindo na rua, foi roubando, matando. E perguntaram a Jesus: por que é que tu, sendo mestre, convida essas pessoas impuras para andar contigo? E aí Jesus levantou e contou esta parábola. Então, diante deste momento, nós vamos entender por que ele fez essa colocação dessa forma. Ele falava para aldeões. Isso na Galileia, vamos lá, os historiadores mais otimistas dizem que tinha cerca entre 80 e 100 casas, mais ou menos. Uma pequena aldeia. Se hoje em dia, né, nas cidades pequenas, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo, naquele tempo também, e não tinha nem Facebook. Então, assim, qualquer coisa que você fazia era um story, todo mundo sabia. Então, ali tinha este fazendeiro, este homem, ele morava com seus filhos, tinha os seus servos. Ele era considerado um nobre, porque ele era um patriarca, né? Nós estamos falando do Oriente. Então, no Oriente existe o patriarcado até hoje, né? Existe, nessa hierarquia, o patriarcado é o pai, depois o filho mais velho, depois os filhos mais novos. E existe esse respeito muito grande entre eles. Então, quando ele disse, o menino chegou para o pai, o filho mais novo, e falou: pai, reparte os teus bens e dá-me a parte que me cabe. Ali, ele cometeu um grande erro, porque ele passou por cima da hierarquia. É a mesma coisa que dizer: pai, para mim você já morreu. Ele passou por cima da autoridade do pai, ele desrespeitou. O irmão mais velho nada fez, se omitiu. E os aldeões que ali estavam, que respeitavam muito
aquele homem, aquele pai de família, porque ele era o patriarca daquele momento, ele se sentiu humilhado. Mas o que ele fez? Ele repartiu os bens e entregou para o seu filho. Poucos dias depois, o filho realmente sai de casa e foi e gastou em festas, drogas, bebidas. Gastou, como se o dinheiro nunca fosse acabar. Então, meus irmãos, se fosse hoje em dia, seria mais ou menos assim: o cara vai lá, pede pro pai dele fazer uma divisão de bens, ele sai, tá lá, o cara, Mercedes, tatuagem, de boa, cheio de dinheiro no bolso, e sai, gasta com drogas, com carros, com festas, com viagens, trazendo para a época de hoje, seria mais ou menos isso. Com a diferença da mentalidade temporânea, que era todo mundo já sabia que dentro daquela família existia um conflito. E ele saiu. O pai passou pela maior da humilhação. E ainda assim não abaixou a cabeça. Mas ele permitiu que o filho fosse. Não era o desejo do filho, ele permitiu. Creio eu, foi com muita dor no coração. Porque era o filho mais novo. Era o bebezinho da casa. Até hoje os filhos mais novos são os mais mimados, mais queridos. E ele foi. E de repente, houve uma grande seca. E acabou o dinheiro. E ele não tinha mais nada para fazer. Só sabia cuidar do campo, comandar. E ele chegou para uma daquelas pessoas, daquela cidade que ele se encontrava, e se ofereceu para trabalhar em troca de alimentos. Meus irmãos, hoje em dia nós ainda temos alguns preconceitos com os porcos, né? A gente fala, porco é uma coisa que não é bem vista. Lá naquela época, o porco era um animal impuro, era um lixo. Então, um rapaz daquele, vindo de uma família nobre, encontrar-se cuidando dos porcos em troca de comida, e não era comida dos servos, não, era a própria comida dos porcos. Ele chegou no fundo do poço e ele lembrou. Os jornaleiros de meu pai, jornaleiros no sentido de os que fazem a jornada, né, labuta, os trabalhadores de meu pai, eles trabalham, eles têm comida, eles têm casa, eles estão lá, eles vivem bem. E eu, que sou filho, estou aqui passando por essa situação. Acho que está na hora de baixar o topete e retornar à casa do pai. Só que aí, meus irmãos, ele tinha alguns probleminhas para resolver. Primeiro, quando ele virou as costas para aquele pai, ele virou as costas para os aldeões, né? Para a aldeia. Ele já estava sendo rechaçado ali, repudiado. Ninguém iria o aceitar. Então ele precisava vir na humildade, reconhecendo. Mas ele nem pensou nisso. Ele só queria o pai. E pegou o rumo de casa. Dias viajando, aqui e ali, machucado, desidratado, doente. O pai, sentado assim, numa pedra, ele enxerga de longe seu filho. Anos depois, um grande período depois, e ele se levanta e vai correndo em direção ao filho. Bom, aqui quem é pai e mãe sabe como é que uma mãe e um pai conhecem o filho de longe. Conhece. Pode ter 30 igual, vai saber quem que é. Uniformizado igual, vai saber quem é. Então ele observou aquele filho dele antes de chegar na aldeia. E ele se levantou e foi em direção ao filho. Mais uma análise histórica aqui. Estamos falando de Oriente, onde ele é o patriarca. Então, mais uma humilhação. Porque nunca, até hoje, se você for no Oriente, na região da Palestina, os nobres, eles andam em vestes nobres e jamais com passos acelerados. Jamais. Porque tira a compostura. Ele humilhou-se novamente. E foi em direção àquele que o traiu, aquele que disse, pai, para mim você morreu. Ele foi correndo, abraçou o filho e beijou-o. Ali ele já matou 2 coelhos numa cajadada só. O pai o recebeu. Aquela aldeia todinha vendo aquele pai, aquele patriarca, correndo em direção ao filho, já percebeu. Bom, se o pai perdoou, quem somos nós para não aceitar?
Mas o filho mais velho encontrava-se trabalhando na labuta. Estava trabalhando, mais cedo ou mais tarde ele ia chegar em casa. E ele olhou para o pai e falou: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me ao menos como um de seus serviçais. E o que o pai fez? Chamou os servos e disse: tragam a melhor túnica, ponham em seu dedo um anel e sandália em seus pés. Aí, nós temos, nesta tríade aí, nós temos um grande significado. A melhor veste, por quê? Porque os nobres, quando iam festejar algo, eles utilizavam as melhores vestes. Eles não repetiam as vestes. Eram vestes novas que sempre tinha pronto para alguma comemoração. E ele colocou as vestes naquele filho, o anel, até hoje, né, no Oriente, as famílias possuíam anel, aliança da família, assim. E sandálias nos pés, porque as únicas pessoas que utilizavam sandálias nos pés eram os nobres, eram o pai, os filhos, a esposa, no caso. Ou seja, ele disse: não vou te tratar como servo, tu és o meu filho e você está aqui de volta. E mandou matar o novilho cevado. Ele poderia ter mandado matar um cabritinho qualquer para fazer uma festinha particular, mas não. Ele mandou matar o melhor, o mais gordo. Ou seja, a comunidade inteira ali já sabia que ia ter festa para todo mundo. Porque lá era assim, não fazia festa, todo mundo se juntava. Até hoje assim, o vizinho sente um cheirinho diferente, já vai chega, já vai comendo, já tem essa intimidade. E lá, meus irmãos, eles eram muito gregários, um ajudava o outro, então eles eram uma grande família. E de repente o filho mais velho chega e vê aquela festa toda, pergunta para os servos o que está acontecendo. E aí falaram para ele que o irmão dele havia chegado, e ele se revoltou, ele se rebelou, ele falou: não vou entrar. Eu não vou entrar porque eu estou aqui todos os dias, eu trabalho de sol a sol. E esse rapaz aí simplesmente saiu, gastou tudo e voltou. Como assim? Mas o pai, novamente, passando pela humilhação, porque assim, quando existe um conflito entre pai e filho, a obrigação de fazer, de apaziguar a situação, de fazer a mediação, é do filho mais velho. Mas ele se omitiu por quê? Poxa, vou dividir o quê? O cara vai embora, vou ficar aqui com meu pai, tô de boa, deixa ele ir. Ele se rebelou por quê? O ego e o egoísmo. Como que eu tô aqui numa boa e esse cara volta do nada e meu pai me recebe desse jeito? Sendo que pra mim não me deu nem uma ovelhinha magra pra curtir com os meus amigos e festejar, sendo que eu sou merecedor, tô aqui só. E o pai foi até ele e disse: meu filho, tudo que é meu é seu. Tu tá aqui comigo dentro da minha casa. Mas o teu irmão não. O teu irmão saiu, ele estava perdido, foi encontrado e retornou para cá. Meus irmãos, trazendo análise, eu tinha muita coisa para falar, mas eu acho que não vai dar muito certo isso. Trazendo essa análise hoje para nós aqui, o que ele estava querendo dizer naquela ceia em que Jesus estava lá com os homens da lei, quando os fariseus encargaram? Ele quis dizer o seguinte: vocês estão aqui já ao lado de meu Pai, vocês já são reconhecidos por Ele, mas esses que estavam perdidos lá fora, essas pessoas incapazes, os leprosos, os mendigos, eles são os filhos perdidos. Eles necessitam de olhar, de atenção, de troca, de serem receptados com amor e com carinho. E como nós somos hoje em dia, como nós somos? Nós somos o filho pródigo que simplesmente fala: eu que sei, vou viver minha vida e talvez mais tarde eu vou lembrar que existe um Deus, alguma coisa assim. Ou eu sou aquele filho que fica do lado do pai? Como que nós agimos hoje? Nós, com a nossa família, conosco, com os nossos, meus irmãos. Porque se a gente analisar, quem é pai e mãe aqui já deve ter
Quem é pai e mãe aqui já deve ter levado o filho para fazer vacina, né? Então, assim, eu tava analisando assim, uma palestra do Haroldo e ele conta uma historinha em que ele vai, o filho dele tava com febre e tal, ele vai para fazer uma injeção e aí a mãe fala assim, não, eu não vou conseguir, porque vai me doer muito. E ele falou, não, eu consigo, eu sou forte. Pegou o filho e aí veio o enfermeiro lá para aplicar e o filho dele chorando, ele olhou e falou assim, pai, como assim? Eu confio em você e você está deixando a pessoa me colocar uma agulha, me machucar. Ele olhou para o pai dele que estava ali, que disse que era forte, mas que virou o rosto para não ver a cena. E o filho fala, eu confio em você e você está permitindo que eu passe por essa dor. Mas o pai, ele permite que os filhos passem pelas dores necessárias. E assim também é Deus. Ele nos permite seguir o nosso caminho, com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Mas Ele está ali, Ele está nos segurando. Quando uma criança começa a caminhar, se o pai segurar demais, a criança nunca vai caminhar, não vai aprender, não vai ter firmeza. Então ele larga, a criança vai andando, mas ele está ali do lado, cuidando para não cair. Mas se cair, ele pega no colo. Porque uma criança quando cai, ela vai correndo ao encontro do pai, da mãe, pedindo colo e socorro. Por isso nós nunca deixamos de ser crianças. Hoje, eu desejo entrar, né, num plano superior, depois de passar pelo umbral e mais algumas coisas, como uma criança que vai com os braços abertos, pedindo perdão, pedindo socorro pelos tropeços. Porque o fato de estar aqui na frente conversando com vocês não me torna absolutamente nada melhor do que ninguém. Estou aqui para ter uma troca de conhecimento. Isso quer dizer que a responsabilidade é grande, né? Porque muito é dado, muito será cobrado. Então, meus irmãos, eu trago trouxe esta parábola para uma reflexão de como nós estamos nos comportando. Como está essa hierarquia de respeito com o nosso Deus Pai Criador, o nosso Mestre Jesus? Eu respeito essa hierarquia. Eu acordo de manhã e falo, bom dia, Pai. Bom dia. Vamos ter um bom dia hoje. O que queres de mim? Eu acho que, aliás, eu tenho certeza que muitos de nós esquecemos às vezes. A gente acorda como simplesmente fôssemos donos de nós, das nossas vidas. Mas não, ele dividiu os bens, ele deu parte da herança dele para nós, que é a vida, que é o teto, porque é uma herança temporária, nós usamos temporariamente. Porque a gente vai deixar para os próximos e nós vamos retornar para essa parte. E para finalizar, eu ia tentar cantar, mas, como eu disse que eu estou enfermo, eu não vou conseguir. Né? Tava esperando ali, mas eu não vou conseguir. Mas ainda assim eu vou tentar. A música, acho que quem conhece pode me ajudar, se chama Tudo é do Pai. E ela traz para o nosso dia de hoje uma grande reflexão, para a gente querer dar um passinho a mais nessa evolução no dia de amanhã. A música, ela é mais ou menos assim. Vamos lá. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Foi embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo e restou só um pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele
a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Por hoje é só, meus irmãos. Gratidão. Uma boa noite a todos.